O governo aqui do Reino Unido diz que ainda não há uma prova definitiva de que Prigozhin estava a bordo, mas que compartilha da mesma opinião do Pentágono nos Estados Unidos de que o ex-aliado de Putin deve mesmo estar morto. Funcionários do alto escalão do governo americano disseram a alguns meios de comunicação, como o jornal Washington Post, que a provável causa da queda foi uma explosão dentro do jato executivo. O Pentágono descarta a possibilidade da aeronave ter sido abatida por um míssil, como estava sendo especulado, ou seja, mais provável uma bomba, um artefato dentro, que já estava dentro da aeronave, ou até mesmo combustível adulterado. O Kremlin negou hoje qualquer responsabilidade. Curiosamente, o porta-voz se recusou a confirmar definitivamente a morte de Prigozhin, alegando a necessidade de aguardar os resultados de exames. Resumindo, ninguém tem certeza nem que o Prigozhin está morto. Portanto, quem falar que sabe o que aconteceu, está mentindo. A única coisa que parece ser consenso é que o avião da Embraer não caiu por falha mecânica, ou falha na aeronave. A probabilidade maior é que a causa tenha sido uma explosão de algum artefato, até mesmo pela forma abrupta que a aeronave caiu, caindo verticalmente. Além disso, já relatos de testemunhas apontam que houve um barulho de explosão antes da queda. Nós só saberemos o que realmente aconteceu daqui a alguns meses. Enquanto isso, aqui no Brasil, foi revelado que um segurança do Lula participava de um grupo que pedia um golpe contra ele. Esse segurança teria ficado por muitos meses viajando com o Lula, antes de ser exonerado pelo GSI. A apreensão do celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ajudou a Polícia Federal a descobrir que um segurança presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva participava de um grupo com militares da ativa, que pregavam um golpe de Estado e faziam ameaças ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo informações, então, apuradas pela Sadi e pelo Matheus, este tenente-coronel estava no grupo que tinha, entre outras pessoas, o próprio Mauro Cid como membro. Quando a PF descobre, ela vai ao Palácio do Planalto e avisa, olha, essa pessoa aqui, esse tenente que está viajando com Lula, estava pregando o golpe num grupo que, inclusive, ameaçava o ministro Alexandre de Moraes. Ele era subordinado, esse tenente que estava nesse grupo golpista, ao GSI, que, avisado, demitiu o Correia, né? A descoberta da presença dele no grupo de WhatsApp golpista turbinou a guerra de desconfiança nos bastidores entre a PF e o GSI. Isso explica por que a Janja tinha tanta desconfiança no GSI, e por que pediu até para sua segurança ser feita pela Polícia Federal, e não mais pelo GSI. Falando em Janja, estão dizendo que o voto do Zanin, contra descriminalizar o porte de maconha, teria enfurecido uma ala progressista do governo Lula. Progressista nos costumes, melhor dizendo. Na minha opinião, o Zanin nunca escondeu que era conservador, nos costumes, até mesmo por ser evangélico. Para mim, o voto dele não tem nenhum problema. Isso, na posse do Zanin, estava conversando com uma pessoa muito próxima do Zanin, do ministro Zanin, e falava o seguinte, agora que vai começar a apanhar, porque ele é de fato conservador. E isso ficou muito claro nas conversas com os senadores. É tanto que ele conquistou boa parte, ou seja, não foi uma votação pequena, e pessoas que tinham resistência, ele acabou quebrando essas resistências, que você tem, inclusive, representantes evangélicos no Senado Federal. Para e ele conversou Senado, né? bem, inclusive com essa postura conservadora. Damares. Então, não era uma surpresa para quem votou nele no Senado. Pode ser uma surpresa para essa ala progressista petista que está ali, o pessoal mais próximo da primeira-dama Janja. Na minha opinião, é um erro do STF tentar decidir sobre esses assuntos, uma vez que isso é tarefa do Legislativo, e não do Judiciário. O Judiciário tem assuntos muito mais importantes do que esse, para serem julgados. Esse assunto divide a nação brasileira, que é conservadora nos costumes, na sua maioria. Se aqui fosse um país sério, isso seria decidido através do voto direto do povo. Outro assunto, que está sendo muito falado nas redes sociais, é a revelação de que o amigo do Jair Renan, Maciel Carvalho, que foi preso ontem na operação da polícia do DF, tinha 10 CPF. A Polícia Civil do Distrito Federal também identificou que o investigado tentou emitir um segundo RG.
A tentativa foi frustrada porque foi localizado no banco de dados uma identidade já emitida para aquela biometria. Para os investigadores, o objetivo era passar falsa credibilidade à sociedade. Ainda a gente não sabe exatamente o que há contra Jair Renan nesta operação. O que a gente tem conhecimento é que ele tinha relacionamento com essas pessoas que foram ali. Uma foi até presa ontem, a outra não havia ainda sido. E um deles tinha simplesmente 10 CPFs. 10 CPFs. Isso é algo inusual. E estava tentando tirar uma segunda carteira de identidade. Aí os aliados de Bolsonaro dizem o seguinte: olha, por enquanto não tem nada contra ele. Mas é aquele provérbio bíblico. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, olha, no mínimo, o filho 04 de Bolsonaro estava andando ao lado de péssima companhia. Um deles, o principal alvo da operação de ontem, já tinha sido atingido por 2 operações anteriores em Brasília. Tudo na mesma relação de fraude financeira, fraude tributária, que é o que também era o motivo da operação deflagrada ontem pela Polícia Civil do Distrito Federal. Para finalizar o vídeo, a defesa do Bolsonaro tenta dar uma desperta, apresentando os extratos bancários do Bolsonaro, antecipadamente, mas eles não são tão espertos quanto pensam. Os advogados do ex-presidente pediram que esse sigilo seja decretado nos autos. Eles falaram que o ex-presidente se apresenta de forma espontânea para afastar justamente a necessidade de movimentar a máquina pública para apurar esses dados bancários em questão. Fato é que esses extratos bancários dos 4 anos em que Bolsonaro esteve à frente da presidência estão sendo apresentados ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, uma semana depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou essa quebra de sigilo bancário. A PF está focada no dinheiro que entrava na conta dos assessores de Bolsonaro. E extrato bancário de Bolsonaro, o que interessa para a Polícia Federal não é deste ano, não é dos 4 anos, é deste ano que, quando ocorreram as vendas de joias no exterior. É nesse período que aconteceu essa transação com joias, né? Então, eles querem saber deste ano, principalmente os depósitos no Pix. Houve algum esquema eletrônico montado para você ficar fazendo depósitos em sequência na conta de Bolsonaro para dar 770 mil Pix? É isso que a Polícia Federal quer fazer, quer checar cada depósito para ver se identificar, olha, alguns realmente foram de apoiadores do ex-presidente. Mas a PF quer saber se há algum depósito em grande quantidade de pessoas que foram quase que por meio de um robô. Pegaram uma conta e começaram ali a replicar em valores pequenos para dar aqueles milhares de depósitos por Pix para chegar até os 17 milhões.